Boa noite a todos. A gente ficou com o tema parâmetros hidráulicos no comportamento tensão deformação de solo não saturado. O grupo é composto por Gabriela Teixeira, Paulo Albuquerque e por mim, Paulo Henrique. Aqui eu vou começar com a introdução. Aqui, a água no solo é considerada fluxo laminar. Aí você me pergunta, mas Paulo, por que é considerado fluxo laminar? Conforme a aula da nossa professora, o solo é considerado fluxo laminar, pois tem um espaço poroso tão pequeno que a água desconsidera o fluxo turbulento e a água se movimenta lentamente, não tendo assim energia cinética, tá certo? Na etapa saturada do solo, o fluxo é governado pela lei de Darcy e as equações diferenciais de continuidade. Aí, o que é essa lei de Darcy? É uma equação que descreve o fluxo de um fluido através de um meio poroso. Essa fórmula foi feita por Henry Darcy, com base nos resultados de experimentos sobre o fluxo de água através de leitos de areia, tá certo? Na equação não saturada, a qual faz parte do nosso grupo, do nosso objetivo de estudo, o fluxo é governado pela equação de Richards, que essa equação de Richards nada mais que uma equação diferencial parcial parabólica não linear, que governa o processo de infiltração da água no solo. Nessa equação são discutidos principalmente os comportamentos de infiltração em termos de potencial capilar para diferentes curvas de infiltração e parâmetros do solo, tá certo? E os fluxos? Os fluxos podem ser unidimensionais, ou seja, que estão na mesma direção. A direção do fluxo e do gradiente são constantes em qualquer ponto, ou seja, é constante e tem o mesmo fluxo. E os bidimensionais, que é os caminhos curvos, que é o que estuda a equação de Richards, que vai ver a potencial capilar das diferentes curvas de infiltração, tá certo? Ou seja, que vai estudar as curvas de infiltração que se tem no solo. E aqui o estado de tensão em solos não saturados e seus parâmetros hidráulicos. Conforme Marinho, 2005, a melhor formulação para expressar a tensão efetiva em solos não saturados é a de Bishop, publicada em 1959, onde Bishop observou que a relação entre um parâmetro depende do seu grau de saturação, dependendo significativamente do tipo de solo, do estado e da trajetória de tensões. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre potencial hidráulico dos solos não saturados. Como já foi comentado anteriormente, na etapa não saturada do solo, que é a que faz parte do nosso objetivo de estudo, o fluxo ele é governado pela equação de Richards. E a equação de Richards ela é resolvida numericamente pelo método de elementos finitos, que é o método que subdivide o domínio de um problema em partes menores, que são denominados elementos finitos. Aí trouxemos aí essa citação indireta de Nielsen, de 1986, que conclui que há a utilização do método de elementos finitos para descrever geometrias não regulares e a facilidade da inclusão de propriedades em meios não homogêneos. Ainda dando continuidade ao potencial hidráulico dos solos não saturados, o potencial de água presente no solo define o estado de energia em que a água se encontra em relação a um potencial padrão. O potencial padrão é a água pura, isenta de sais, submetida a condições normais de pressão relativa igual a zero, né? E sobre a superfície do solo. A água do solo está sujeita a um certo número de forças que fazem com que seu potencial seja diferente do potencial padrão. E essas forças somadas, que alteram o valor do potencial total da água, são representadas por essa equação aí, onde o potencial total da água é igual ao potencial gravitacional
mais o potencial de pressão, mais o potencial osmótico, mais o potencial matricial. No caso, o potencial matricial, ele diz respeito às interações entre a matriz do solo e a solução no solo, incluindo forças associadas com a adsorção e a capilaridade, responsáveis pela retenção da solução do solo, né, no caso. E a parcela osmótica, ela é desprezada. Aí aqui, o fluxo de água, outra citação aqui que trouxemos, que o fluxo de água em meios não saturados é determinado por dois fatores: as forças mobilizantes, principalmente a gravidade e os gradientes de pressão, e as propriedades do meio. Falando um pouco sobre condutividade hidráulica em solos não saturados, a condutividade hidráulica do solo é uma propriedade que expressa a facilidade com que a água nele se movimenta, sendo de extrema importância o uso agrícola e, consequentemente, a produção das culturas e a preservação do solo e do ambiente. A primeira equação utilizada para quantificar o movimento da água no solo, ela foi introduzida justamente por Darcy, né, que é a equação de Darcy, e ela estabelece que a quantidade de água que passa por unidade de tempo e de área pelo meio poroso saturado é proporcional ao gradiente de potencial total da água nesse meio. Boa noite a todos. Dando continuidade com a apresentação, vou falar sobre os comportamentos de tensão-deformação em solos não saturados. Nessa imagem é possível compreender que é dividido em sólidos, água, membrana contráctil e ar. Para compreendermos o comportamento do sistema trifásico, ar, água e a membrana contráctil, as propriedades básicas das partículas do solo devem ser consideradas, onde a propriedade mais importante da membrana contráctil é a sua capacidade de se tracionar, chamada de tensão superficial. Nessa imagem 3D, é mais fácil de visualizar como ela está dividida, em que essas partes mais escuras representam a partícula sólida, a parte cinza entre elas representa a água e essas partes brancas representam o ar. Entre o ar e a água existe a interface da membrana contráctil. Os parâmetros do solo que influenciam o comportamento de solos não saturados são os fatores estrutura, índice de vazios, tipo de solo, textura, história de tensões e mineralogia. Destes, a estrutura do solo e a história de tensões apresentam a maior influência no comportamento da curva característica de solos finos. Agora, para poder concluir, a gente entende que o estudo das tensões, o estudo do comportamento hídrico é muito importante para a construção civil. Por quê? Porque a água ela tem uma grande influência quando em contato com o solo. E isso pode ser muito prejudicial, como, por exemplo, pode causar recalques ou inúmeros outros tipos de patologias. Também existe a importância de se estudar o tipo de solo, né? Porque, a depender do solo, ele vai ter comportamentos diferentes em contato com água ou então em contato com grandes cargas, né? Como quando a gente constrói edifícios, residências, pontes ou qualquer outro tipo de estruturas. Com isso, a gente entende que é importante fazer as análises de solo, entender como o solo se comporta, realizar todos os cálculos para poder prever o comportamento desse solo diante de uma estrutura, né? E essas são as nossas referências. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite a todos.